muito boa noite para você. Está começando o programa Conexão Tarobá, aqui no 13.1 da Tarobá e também nas nossas plataformas, no tarobá.com.br, no YouTube. Você pode, inclusive, ir lá no YouTube, comentar essa entrevista, o assunto que nós vamos trazer aqui na entrevista com o secretário de Assistência Social de Londrina, o Cláudio Melo. Faz tempo que eu estou querendo trazer o Cláudio aqui para a gente bater um papo, porque esse tema que nós vamos tratar aqui foi muito debatido na campanha eleitoral e pedido por vocês mesmos, telespectadores, comerciantes, empresários, população em geral, que é a questão sensível, já quero aqui deixar esse ponto, dos moradores em situação de rua. Cláudio, tem muitos outros assuntos, não é só morador de rua, mas esse vai ser o que a gente vai conversar aqui. Boa noite, obrigado pela tua presença. Fernando, boa noite, muito obrigado por esse espaço para a gente poder discutir um pouco e tratar com a sociedade sobre esse assunto que é tão importante. E eu sempre digo aqui, Cláudio, que é muito delicado, a gente tratar desse assunto para não cairmos naquele estigma de tratar uma pessoa que está totalmente vulnerável, sem família, sem emprego, às vezes no álcool, às vezes na droga, como um bandido, como um ladrão. Infelizmente, às vezes eles praticam furtos, usam drogas e acabam caindo nesse mundo da criminalidade. Mas me diga, Cláudio, qual é o método que vocês da assistência social usam para mapear e saber qual é a realidade dessas pessoas em Londrina? Bom, hoje, Fernando, o que a Secretaria de Assistência faz é esse mapeamento por meio da abordagem social. E depois a gente deixa até um número aí da abordagem que eu acho que é importante frisar para a população, porque essa é a conexão direta com a sociedade. Então, a partir do momento que a gente é comunicado sobre uma pessoa, ou uma pessoa nova que chegou na cidade, ou uma pessoa que está numa situação de rua, que foi identificado por uma pessoa, um transeunte, ou seja, um morador, entrou em contato, para nós é muito importante, porque a partir desse momento, se essa pessoa ainda não estiver na nossa base de dados, ela entra no nosso sistema IRSAS, que é um sistema aqui da Prefeitura, e aí nesse sistema a gente consegue sim fazer esse mapeamento e verificar inclusive toda essa trilha de atendimento que é feito por essa pessoa, porque na verdade não é só um atendimento, Quando a gente fala de pessoa em situação de rua, a gente vai ter aí todo um acompanhamento que é feito. E o que vocês perguntam para essa pessoa quando ela é abordada? Qual que é o questionário básico aí para essa pessoa? Bom, o básico é quais são principalmente, quando você aborda uma pessoa que vem de outro município. Sim. Por que veio, se tem algum familiar, precisa de algum apoio, porque qual que é a ideia? É não deixar a pessoa ficar em situação de rua, porque às vezes a pessoa veio e nem estava em situação de rua em outro município, chega aqui em Londrina, não tem um lugar para ficar, ela vai acabar indo para a rua. Então, qual que é a ideia? Eu estou de passagem pela cidade, tem muitos trecheiros que nós falamos. Então, o pessoal chegou aqui, a gente identificou, você quer ir para o acolhimento institucional? Eu gostaria. Automaticamente, a gente verifica a vaga e faz esse encaminhamento para o acolhimento institucional. Vai ficar lá na pernoite, porque pode ser que no outro dia ele só esteja de passagem e queira sair da cidade já. Aí a gente corre para providenciar, se a pessoa for desejo da pessoa, isso tem que estar muito claro. A gente providencia a passagem, inclusive, para que isso aconteça. E aí ela pode tanto retornar quanto... Porque muitas vezes vem para a cidade com uma ilusão de que aqui vai ter uma condição muito melhor e natural. Isso faz parte, é inerente ao ser humano, Mas a gente faz esse tipo de abordagem. Essa é uma das abordagens. Agora, quem está numa situação um pouco mais complexa... E aí na rua, como a gente tem presenciado o uso abusivo de substância, então aí o procedimento é um pouco diferente, A gente vai conversar, vai ofertar e vai acompanhar no dia a dia, porque uma coisa, Fernando, que a gente precisa falar é que a grande maioria das pessoas moram em Londrina. Essas pessoas tem muitas pessoas que têm residência, inclusive, em Londrina. Aí, dos cerca de 1.000 que você me passou aqui, mapeados, quantos são de Londrina? Eu diria que uns 60%, um número bem alto, porque isso desmistifica a ideia de que está chegando todo dia uma porção de pessoas no município. E por que essas pessoas foram para a rua mesmo sendo de Londrina? Ou seja, tem um vínculo, algum familiar, por algum motivo está na rua?
Importantíssima essa pergunta, porque a gente está falando de um grupo heterogêneo, não é homogêneo. Então, quando a gente fala desse grupo heterogêneo, eu tenho pessoas que têm questões psiquiátricas, eu tenho pessoas que têm questões de depressão, que aí é saúde mental, eu tenho pessoas que têm questões de moradia. Outro dia a gente identificou uma pessoa que a gente conseguiu encaminhar para o acolhimento, ele teve câncer na garganta e aí morava numa kitnet no centro, numa pensãozinha, tá pagando seu aluguel, com as suas coisas, e aí, infelizmente, com a doença, ele foi para o hospital, perdeu o poder aquisitivo e foi para a rua. E é uma pessoa aqui de Londrina. Então, isso cada vez mais... Ontem eu vi uma pesquisa muito interessante também no estado do Paraná, que muitas pessoas estão morando sozinhas, estão vivendo muito sozinhas. Isso é um fenômeno e é mundial. Então, quando a gente fala desse grupo heterogêneo, se eu for falar aqui, por exemplo, eu vou citar para você nessa fatia do bolo pessoas que têm envolvimento com tráfico de drogas, por exemplo. Isso é fato, isso existe, acontece. Mas aí a segurança pública age, né, para poder trabalhar isso. E porque acaba, inclusive, atrapalhando o nosso trabalho, né? Porque a abordagem faz o trabalho... Sim. E aí faz todo um trabalho, mas se não tem o combate também ao tráfico, fica difícil para a gente. Porque esse indivíduo fica dependente e o traficante que vende para ele quer o dinheiro dele, não quer nem saber da saúde dele, não quer nem saber da posição social dele. Agora, já aconteceu, Cláudio, aqui na Tarobá, por exemplo, de chegar indivíduos aqui na porta da TV, pedir ajuda para a gente, né, para algum apresentador, já aconteceu comigo, já aconteceu com o síndico, alguns apresentadores, ele diz assim, olha, eu sou viciado. Eu sou dependente, mas eu quero sair dessa vida. E aí nós damos aquele encaminhamento, porque nós temos um pouco mais de contato com vocês, né? E depois a gente vê essa pessoa trabalhando, dificilmente essa pessoa volta para... Ela quer. Isso. Ela quer. E ela procurou, não sabia nem que era na prefeitura, não sabia onde era, veio aqui. E aí a gente encaminha. E os que não fazem isso, né? São tantos, né, Cláudio? E um fenômeno que você mencionou aí, aqui para mim no nosso briefing, é de que as próprias entidades parceiras estão começando a meio que banalizar e jogar a toalha em relação a essa causa. Na verdade, assim, não é que as instituições estão, né? O que está acontecendo é que eu conversei outro dia com uma instituição, é que por as pessoas verem, né, essas pessoas em situação de rua, e as entidades, elas dependem de doações também, assim. Os acolhimentos. Então, o que acaba acontecendo? Há uma hostilização, né? E a gente entende, porque tem muitos que são agressivos, tem várias situações, já vimos e a gente não pode ser omisso e muito ser hipócrita, a gente tem que falar a realidade. Mas a gente tem que entender que é um ser humano que vai precisar de atendimento, e que se não tiver essas entidades, por exemplo, a gente apoiar, inclusive, esses acolhimentos, a gente vai ter outro problema maior, que é hoje, para você ter uma ideia, mais 200 pessoas na rua. Por quê? São 200 pessoas aproximadamente que estão nos acolhimentos hoje institucionais. Então, olha o tamanho da importância dos acolhimentos, né? A gente está aqui no município participando de um comitê, né, intersetorial, que é o CIAMP, que é o Rodrigo do RH que coordena, mas a gente faz parte enquanto secretarias, né? E nesse momento a gente está discutindo muito isso, que é essa coisa intersetorial, de olhar para o sujeito que precisa da questão do encaminhamento para a vaga de trabalho, encaminhamento para a saúde, encaminhamento para N secretarias, porque tem habitação, tem outras também, e a gente precisa olhar nessa integralidade. Esse plano municipal que está sendo formulado por esse grupo de trabalho, ele vai prever e já está prevendo isso, que é necessário essa coisa intersetorial, porque sem isso a gente não consegue avançar. Esse comitê foi montado agora na administração do Tiago? Foi do Tiago, sim. O CIAMP ele é nacional, ele é dos Direitos Humanos, do Ministério dos Direitos Humanos, e Londrina tinha um outro nome, que era o Comitê Pop Rua, que você deve se lembrar. E aqui em Londrina, para não ter duplicidade, então o CIAMP veio para cá também. Você citou uma coisa muito importante, Cláudio, o Centro Pop, que me remeteu a uma pergunta que todo mundo faz, para mim e para outras pessoas, repórteres e tal. É o seguinte, por que não leva todo mundo, esses moradores em situação de rua, para o Centro Pop? Bom,
primeiro, que não tem capacidade para isso. E segundo, que não tem, a finalidade é outra, né? Explica para que serve o Centro Pop. Sim. O Centro Pop, na verdade, ele faz essa atividade de triagem, de servimento de alimentação, de acompanhamento. E tem uma coisa muito interessante essa tua pergunta. Às vezes a pessoa passa lá fora e não sabe o que está acontecendo lá dentro. Sim. É porque vê a população ali e aí aglomerada. Agora, a gente precisa pensar uma coisa. Lá dentro tem um profissional da saúde fazendo uma triagem, acompanhamento e fazendo todo esse trabalho. Fora isso, tem a parte de alimentação que é entregue para algumas pessoas que querem e também o atendimento social, que é o quê? Sem vínculo com essa população, a gente não consegue fazer nada. Então, dentro do Centro Pop, se eu posso dizer para você o que ele representa, é criar vínculos. Porque sem vínculo, eu não consigo convencer o sujeito que está em situação de rua para que ele entenda que ele pode superar aquilo ali. Porque naquele momento está bom, mas ele sabe, ele tem consciência. Porque ninguém em sã consciência vai para a rua para viver nessas situações que a gente presencia. Então, o Centro Pop ele tem esse trabalho que eu considero muito importante. Mas eu queria dizer uma coisa. Nós estamos trabalhando num projeto, isso é uma coisa nova, faço questão aqui de dizer. E assim, a gente só está esperando a aprovação, estou trabalhando muito para isso acontecer, né? O Thiago Amaral também, que é uma proposta de uma construção de um novo Centro Pop, integrado, que já tem a previsão dentro desse documento que eu estou falando, que é o Plano Municipal, que seria o quê? Um espaço grande, onde a gente conseguisse trabalhar com todas as políticas lá dentro, integradas, para que efetivamente... Não que lá no Centro Pop a gente não consiga, mas é o que você falou, aquele espaço para uma cidade de 550 mil habitantes já não serve mais. Então, a gente está, nesse momento, trabalhando, inclusive, procurando um terreno e procurando local para que isso seja construído. Se o recurso vier, que vai vir do governo estadual, a gente vai conseguir fazer isso, que vai ser um grande avanço para nós. Cláudio, quando eu falei que esse tema era delicado, é sensível, chega numa pergunta agora que o telespectador certamente está fazendo, que é a questão da internação voluntária. Tem projeto, o prefeito vetou, né? Não, ele não vetou, na verdade. Ele fez... Ele fez algumas alterações. Ele fez alterações. Mas passou. Mas vamos falar aqui para o pessoal. A Constituição fala do direito de vir e do direito da pessoa simplesmente se recusar a receber um serviço público, como esse. Como eu disse aí para você também, eu já entrevistei pessoas ali no centro, dependentes de álcool e de drogas, que se recusam, assim, terminantemente, taxativamente, a ir para um acolhimento. Eu não quero. Você quer continuar nessa vida? Quero. Você quer continuar bebendo? Você quer continuar sujo? Você quer continuar nesse colchão aqui na frente da loja? Quero. O que você vai fazer, Cláudio? Então, essa é a pergunta que eu faço para você. Num caso de uma lei onde a internação é voluntária, ou seja, não é contra a vontade, mas independente da vontade dele, tem que ser acolhido, como é que vocês tratam essa questão no âmbito lá da assistência social? Eu imagino que a maioria lá, pela formação que tem, deve ser contrária a esse tipo de questão. O que você acha? Eu não concordo com você e vou dizer por quê. Nós temos que desmistificar, e esses momentos são importantes para a gente debater. O que acontece é que a lei, essa legislação relacionada a essa internação involuntária... Porque o Ministério Público foi contra, né? Não, sim, mas ele é contra, na verdade, porque se a gente for parar para pensar, já existia. Qualquer ser humano, qualquer sujeito que está na rua, que ofereça risco para ele e para a sociedade, no sentido... Você pode aplicar. O Estado tem que aplicar. Inclusive, quem determina é um juiz. Não é a assistência social que vai determinar, não é a saúde... Mas esse juiz tem que ser provocado? Normalmente, por sim. meio de uma ação? Normalmente, quem sim. provoca o juiz? Normalmente a saúde. Porque... Aí já entramos num caso de dependência, certo? Não só dependência, às vezes o sujeito tem um problema psiquiátrico, não tem uso de droga nenhum. E daí? Ah, é verdade, pode ser um problema. E daí? Como é que a gente vai fazer? Então, isso já acontecia, já existia, e inclusive nesse primeiro bimestre, nós tivemos, se eu não estiver enganado, mas pelo menos 4 internações feitas. E ninguém sabe disso. Quer dizer, essa internação, em princípio, a pessoa não queria, resistia, certo? Ou não? Ou talvez ela não tenha consciência. Eu não consigo te falar os 4 casos, mas eu posso te dizer
que isso aconteceu e que com certeza foi utilizado da lei que já tinha previsão, Sim. porque a saúde faz isso. Tá. O próprio SAMU faz lei isso. É da vereadora Jessicão, certo? É, a municipal, mas isso já é federal. Já existe isso? Já existia. Porque isso... E quando tem uma lei federal e uma lei municipal, qual que vocês usam? Não, vai ser... Porque tanto que mudou o nome, é involuntária, né? Não é compulsória, né? Mas no final das contas, a lógica é a mesma. Usava esse termo compulsória na municipal. Isso, usava na federal, né? Tá certo. Isso. Na federal. E aqui... Não, na municipal, desculpa. Municipal, é isso mesmo, na municipal. Exatamente. É isso mesmo. Tanto que a promotora de justiça, doutora Sora, foi contra esse projeto de lei. E eu até comentei na época aqui que não entrei no mérito da lei. Eu louvei a vereadora por ter proposto o debate. Porque como é uma lei, como é um projeto de lei, tem que vai para o debate, não vai? Com certeza. Você é ouvido, o prefeito é ouvido, todo mundo é ouvido. O Ministério Público também tem o direito lá de cima, tem as suas razões, nós todos respeitamos. Mas tem uma situação na rua, né, Cláudio? Que impõe a necessidade do debate. Muitas. Agora, eu acho importante quando você traz esse debate, porque a gente tem que realmente pensar nisso, né? Você mesmo falou que já teve a oportunidade de estar com uma pessoa no calçadão e a pessoa falou que não quer. E aí? E essa pessoa ela está com suas faculdades mentais dentro. E aí você vai fazer essa internação involuntária da mesma forma. Então acho que a doutora Suzana, quando bate nessa tecla, ela vai nessa linha, né? Defendendo que o sujeito ele está respondendo e que ele não quer. É claro que a sociedade, de um modo geral, a gente entende que quer que se resolva a situação da pessoa que está ali. Mas eu não consigo, enquanto abordagem social, por exemplo, assistência social, obrigar o sujeito a fazer nada. É fácil falar de longe. Exatamente. De um gabinete, do ar-condicionado. Vai lá, que nem vocês vão. Mas, Cláudio, me permita? Vamos lá. Eu preciso fazer um intervalo. Vocês viram como é que o assunto tem inúmeras variáveis para a gente discutir? É por isso que eu trouxe ele aqui. E depois do intervalo, a gente vai falar mais de outros serviços desafiadores que a assistência social também tem. Crianças, gente, indígenas e muito mais. Voltamos daqui a pouco. O programa Conexão Tarobá está de volta. Você aí nessa noite de sábado, né? Assistindo o programa em casa, tranquilo e refletindo comigo e com o Cláudio, que é o secretário municipal de assistência. Eu até estava falando para o Cláudio aqui no intervalo que a gente precisava fazer um Tarobá debate, um programa de 1 hora, trazer promotor de justiça, trazer associação comercial, trazer Secretaria do Trabalho, trazer Secretaria de Saúde para a gente fazer aprofundar, porque o que o Cláudio falou para mim agora há pouco também é exatamente isso que acontece. Vamos levar informação para as pessoas. Quanto mais informação a gente passa para as pessoas, né, Cláudio, mais elas entendem o trabalho, o que é preciso, porque vocês são verdadeiros heróis, né, da equipe lá, aquelas equipes que vão para a rua. Eu sempre falei isso aqui. São pessoas assim que eu tenho o maior respeito pelo trabalho, porque o que vocês fazem, o pessoal da saúde também, né, outras áreas, é fundamental. E eu sei dos perrengues que vocês passam aí na rua. Cláudio, mas vamos lá. Questão de crianças, assistência social. Qual é o braço lá do guarda-chuva, né, da assistência social, que acolhe as crianças e que trabalho é feito? Assistência, Fernando, essa pergunta é muito importante, porque quando a gente falou agora no primeiro bloco sobre pessoas em situação de rua, né? E as pessoas, quando falam em assistência social, normalmente pensam em pessoas em situação de rua, e tudo bem, porque são tão importantes quanto os outros serviços que nós temos. Agora, por exemplo, ninguém sabe, ou quase ninguém, que nós temos hoje, nesse momento, sendo atendidas em Londrina, 4.500 crianças. 4.500 crianças em serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que isso é uma atividade tipificada nacionalmente, tá? São crianças extremamente vulneráveis, que são triadas pelos CRAS, que são 10 CRAS hoje no município, e encaminhadas numa lista de espera. Só uma... a gente pode colocar faixa crianças e adolescentes também? Crianças e adolescentes. Até que faixa de idade? Olha, de 6 a 18 anos. Até 18 anos? Até 18 anos. Quando você fala que eles estavam em situação vulnerável e foram para a assistência social, eles estavam expostos a que tipo de situação? É violência doméstica, problema de alcoolismo, drogas dos pais, separação, enfim, é esse tipo de situação? Eu costumo dizer, Fernando, que quando a criança chega na assistência,
porque existe uma lista no município, e essa lista é por vulnerabilidades, né, o índice. Então, o que acaba acontecendo? A criança que está no topo, eu falo isso, não é porque não é legal, não, é porque é ruim, muito ruim. É sinal de que teve vários direitos violados, né, tanto criança quanto adolescente. E elas ficam em casas, né? Não, aí é outro serviço da assistência. É outro, aquele que o endereço não pode ser divulgado. Isso, aí é outro serviço. Isso que você está falando é o acolhimento. Essas crianças ficam nas entidades hoje, que são 12 entidades. Lá na Anália Franco, por exemplo? No Anália Franco tinha antigamente, né? Mas você tem aí a Guarda-Mirim, Epesmel, essas entidades que fazem, o pessoal chama de contraturno. Olha só. Que não é contraturno, na verdade, é uma atividade tipificada, mas meio período na escola, meio período lá na entidade, fazendo tanto o serviço de convivência, que é esse acompanhamento todo de 6 a 18 anos, quanto, para você ter uma ideia, hoje nós temos mais de 550 jovens inseridos no mercado de trabalho por meio da aprendizagem profissional. Inclusive o pessoal que a gente vê trabalhando na Zona Azul a Zona Azul é da Ipesmel, mas hoje não fica mais. Antigamente era. Mas eles têm aprendizagem profissional, sim. Tá? E que cursos que tem lá na Ipesmel? Por exemplo, essas entidades têm auxiliar administrativo, operador do comércio, são vários cursos nessas áreas administrativas, inclusive ambiente simulado também, com empresas muito grandes, né? Precisa mostrar qualquer dia. Vamos mostrar. Eu quero fazer uma reportagem disso aí para Primeira Hora, né? E é importante que a sociedade ajude, por isso que eu digo para você que é importante a gente falar sobre assistência social no município, porque só existe aprendizagem profissional e encaminhamento no mercado de trabalho se existir a empresa. Exato. Então, se não tiver, inclusive o Micael, que é daqui, ele foi meu educando quando eu era da Guarda-Mirim. Então, assim, olha a oportunidade que teve e aonde que as pessoas chegam quando a oportunidade chega, né? Que bacana isso. Então, isso é muito importante. Então, a gente tem hoje 4.500 crianças sendo atendidas no município de Londrina e ninguém sabe disso. Fora isso, a gente tem todos os acolhimentos. Casas, são 12 casas hoje de acolhimento institucional para crianças. Depois nós temos 180 adultos em acolhimento também e N serviços aí que nós temos no município, fora os CRAS, né, que são 10, mais 3 CREAs espalhados por Londrina. Perfeito, que coisa impressionante. E dessas crianças, só para a gente encerrar esse capítulo, tem criancinhas também ali? De 6 anos, idade de creche? É uma maravilha, 6 anos. Criancinhas que chegam para nós com 6 anos e vão ficar enquanto for necessário sendo atendidas. Que coisa impressionante. Né? Então, agora, o que a gente está falando aqui? De prevenção. Porque se eu não trabalhar essa criança extremamente vulnerável, eu vou ter o quê? Pessoa em situação de rua lá na frente. Então, isso é muito importante da gente frisar para as pessoas entenderem que a assistência social ela tem um trabalho muito relevante, uma capilaridade no município muito relevante. Né? Imagina, a gente está dentro lá da terra indígena, a gente está lá no Apucarani, a gente está dentro de Lerroville, né? Claro que a gente precisa estruturar muito mais os serviços, isso é fato, mas a gente tem hoje esses atendimentos acontecendo nesse exato momento. Negócio impressionante. Bom, eu já fiz inúmeras reportagens, Bom Samaritano na época, aliás, era outro capítulo que ia ter aqui para a gente falar, e tantas outras casas que ajudam, né, que apoiam, são entidades parceiras e tudo mais. Cláudio, questão indígena, só para a gente encerrar, que o tempo já está quase acabando aqui, eu ainda tenho que colocar o banner de para onde que você liga quando é preciso indicar. Está aí na tela. Vou aproveitar isso agora, Cláudio, senão daqui a pouco... Não, fica tranquilo. Importantíssimo isso aí. Importantíssimo. Você viu alguém em situação de rua? Olha aí, vamos chamar um serviço de abordagem social, que é o procedimento correto. Não é bater, expulsar, xingar, ou até de repente se acredita, mas o caminho é esse, WhatsApp 9991 4568. Salve aí no seu smartphone e quando você passar e ver num semáforo, ver numa rua, uma situação, morador em situação de calçadão, né, Cláudio? Sim. Entre em contato com esse número. Esse número é importantíssimo. Tem que dar algum dado específico para... Na verdade, é só identificar o local que a pessoa está e aí a equipe ela se desloca para lá para fazer esse atendimento. Perfeito. Tá? Questão indígena. Recentemente nós tivemos aí aquele incêndio lá no antigo Centro Caingangue, né? Que era um centro cultural, era para ter artesanato, exposição, uma coisa cultural tal. Virou aquilo que está ali há anos, não é de agora, né? Há anos que infelizmente... Foi o Nedson Miquelete, se eu não me engano, que fez o Centro Cultural. Depois se perdeu ao longo do caminho. Não vou lembrar nem quando aquilo deixou de ser um centro cultural. Mas, Cláudio,
indígenas que estão perambulando pelas ruas da cidade, que também acabam sendo atendidos aí pela assistência social? Quando necessário, sem dúvida, né? Mas essa é uma questão muito importante que eu acho que a gente precisa trazer, inclusive dos ciganos. Você está falando dos indígenas, mas a gente precisa entender que, outro dia, por exemplo, até para ilustrar rapidamente, eu recebi uma ligação, o pessoal falou, olha, tem um pessoal aqui acampado e aqui perto da rodoviária, você tem que vir. E aí o pessoal foi na abordagem, ligaram para a gente foi lá. Chegou, o pessoal falou, não, nós somos ciganos. E a gente vai estar passando pela cidade e talvez a gente fique 15 dias aqui, mas a gente vai ficar aqui. Então, existem questões, e aí você falou dos indígenas, né, que são questões da cultura. Exato. E aí nós não podemos interferir. Tanto que eles já saíram de lá. Já saíram. Então, assim, os indígenas não é diferente, tá? Entendi. Então, eles têm a questão cultural e a gente respeita essas questões culturais e não podemos intervir nisso, a não ser que, por exemplo, a gente note que tem alguma criança, por exemplo, que está tendo um direito violado, está tendo alguma situação de agressão, não sei. Aí, assim, nós podemos ir lá e fazer uma intervenção. Perfeito. Cláudio, quero te agradecer muito. Infelizmente, o tempo aqui do nosso programa terminou. É só meia hora do programa, com um break no meio. Mas eu tenho a impressão que quem assistiu o programa hoje já entendeu o mais importante. E está aqui no YouTube também, se quiser volta, assiste de novo. Perdeu o começo, volta lá no YouTube, no portal Tarobá, porque você vai ter informação relevante para esse tema sensível que a gente está debatendo na cidade. Obrigado, querido, pela tua participação aqui. Fernando, eu que agradeço e estou à disposição sempre que precisar. Com certeza nós vamos te acionar em outros programas também. Nós estamos indo embora. Amanhã, domingão, um bom descanso para você. Eu volto segunda-feira no Primeira Hora e sábado que vem com outro convidado aqui no Conexão Tarobá. Um abraço, boa noite e até lá. Tchau, tchau.